Olá, olá, olá! Sempre fico meio desorientada quando começa o vídeo, né? Que eu nunca sei se está gravando ou não. Aí eu volto às telas, enfim, né, pessoal? Olá! Essa aqui é a peça 5 do nosso estágio. Essa peça aqui é uma peça bem simples, é um embargo de declaração. O que é isso? A doutrina vai chamar de recurso, mas na verdade ela não é bem um recurso, porque recurso pressupõe você mandar de um tribunal para outro, para reapreciação, né? Do juiz, por exemplo, para o tribunal. Perdão. No caso do embargo, não. O embargo, ele serve para que o próprio órgão prolator, ou seja, juiz ou tribunal, esclareça algum ponto que o advogado ou promotor de justiça não entendeu, né, na decisão dele. Então, esse ponto pode ser uma obscuridade, uma omissão, uma contradição. Pensem que a sentença, ela vai fazer lei entre as partes, então ela tem que ser clara, luz solar, não pode ter nenhum tipo de dubiedade, né? Então, quando a gente não entende direito o que o juiz ou tribunal colocaram na sentença, a gente faz o tal do embargo de declaração. Os embargos, gente, têm um verbo próprio. A gente vai opor os embargos de declaração. Então, a gente faz uma oposição de embargos. Vamos ler, então, a nossa peça. Vamos ver o que o juiz deixou aqui obscuro, contraditório, omisso, para a gente analisar o que a gente vai pedir o esclarecimento. Então, vamos relembrar. Embargo de declaração é para esclarecer algum ponto do julgamento que a gente não entendeu, seja porque está contraditório, porque está omisso. Então, a gente vai lá e pede o esclarecimento e o juiz tem que esclarecer, o tribunal. Depende de quem prolatou a decisão. Então, vamos lá, vamos começar a ler aqui. Nessa sessão, passaremos a abordar os processos judiciais em segunda instância, após o efetivo julgamento de recurso de apelação, abordando a peça recursal cabível, na hipótese de agravo proferido pelo tribunal eivado de contradição. Joffrey Lannister e Tommen Lannister ingressaram com ação de interdição em face de sua irmã, Myrcella Lannister. Myrcella contestou tempestivamente a ação, alegando em sede de preliminar a nulidade de citação e, quanto ao mérito, o pleno gozo de suas faculdades mentais, na hipótese de procedência da ação, nomeação de curador diverso. Então, ela fez um pedido alternativo. Ou não interdita, deixa em paz, ou se me interditar, não quero meu irmão, porque a gente tem interesse conflitante. Tendo sido objeto de recurso de apelação que, após o recebimento, foi julgado improcedente nos seguintes termos. Então, a peça 4, que foi o recurso que a gente fez da Myrcella, foi julgado improcedente, o tribunal não aceitou. Então, vamos lá, olha só, acórdão. Vistos, relatados e discutidos os autos de ação de interdição da comarca de Porto Real, Bahia, em que é recorrente Myrcella e recorrido Joffrey e Tommen, acordam, já que é mais de um, né? Então eles entram no acordo. A 14ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça da Bahia proferir a seguinte decisão: negam provimento ao recurso e todo mundo negou, voto unânime, em conformidade com o voto do relator que integra esse acórdão. Todo mundo foi junto com o relator. O julgamento teve a participação dos excelentíssimos desembargadores Sandor Clegane, presidente. Nossa, gente, é cada nome que esse povo inventa. Oberim Martel, Bahia, tal, assinatura eletrônica. Vamos ver o que esse povo falou do nosso recurso. Recurso, apelação, pródigo, representação para todos os atos da vida civil, impossibilidade, ação desprovida. Opa, olha só aqui, já estamos vendo contradição.
Se a gente estava apelando justamente para dizer que quando eu tenho um pródigo, não é a representação para todos os atos da vida civil, e aqui ele falou representação para todos os atos da vida civil e impossibilidade. Até aqui ele estava concordando com a gente. Aí ele vem com ação desprovida. Opa! Ele está contraditório, devia ser ação provida. O presente recurso de apelação foi interposto contra a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, o qual julgou procedente a ação de interdição com a finalidade de decretar a interdição de Mircela, ante seu histórico de prodigalidade, nos termos do 1761-5 do Código Civil. Segundo consta da sentença, em que pese a interdição se dar em face de pródigo, a representação seria necessária para a prática de todos os atos civis da interditada, sendo indeferida ainda a nomeação de novo curador. A interditada que está em pleno gozo de suas faculdades mentais, não fazendo uso de drogas ou tendo episódios de prodigalidade. E que, na hipótese de manutenção da interdição, é necessária alteração de curador ante ao claro conflito de interesse entre ela e seu irmão, herdeiros de vultosa fortuna deixada pelo pai. Aponta ainda que a sentença deve ser reformada também para declarar que a representação deve se dar apenas para os atos que envolvam questões patrimoniais, nos termos do 1782. Alega em sede de preliminar a existência de nulidade de citação, posto que não houve sua citação pessoal nos autos. É o relatório. Então, aqui, o tribunal descreveu para a gente o que aconteceu no processo até agora. Vamos agora ver o que ele decidiu. Início, cumpre apontar que não constam nos atos qualquer comprovação de situação psicológica da interditada, sendo presumida sua condição apenas por viver na clínica até os dias de hoje. Em que pese as argumentações existentes, a parte autora não juntou qualquer documento que comprove o quanto alegado. Olha aqui, né? O que acontece, gente? O desembargador começou dizendo o seguinte: só pelo fato dela viver na clínica de recuperação não quer dizer que ela é maluca, né? Ela pode estar lá porque ela quer, né? A pessoa pode se internar lá sem ter recomendação médica, ela quer ficar lá, como no caso que foi descrito por ela mesma, né? Não foi pedido laudo psicológico, não tem prova nenhuma de incapacidade dessa mulher. Quem alegou que ela era pródiga eram os irmãos, só que eles só alegaram e não provaram. O ônus de provar cabe sempre a quem alega. Não é a Mircela que tinha que provar que ela é sã. Ao contrário, os irmãos tinham que alegar que ela é pródiga. Alegar não, desculpa, provar. Eles alegaram, agora cabe a eles provar. E isso não foi feito. Não obstante, não se nega a possibilidade de interdição de pródigo, até porque é prevista em lei. Porém, é indispensável a observância do quanto no dispositivo 1782, ao passo que a interdição do pródigo só o privará de, sem curador, prestar, transigir da quitação, alienar, hipotecar, demandar, ser demandado e praticar em geral os atos que não sejam de mera administração. Ou seja, né, o que ele quer dizer aqui? Que a interdição do pródigo não vale para tudo, só vale para os atos aqui de administração, né, para os atos que envolvem, né, trabalhar com patrimônio, atos patrimoniais. Agora, se ela quiser casar, se ela quiser divorciar, atos pessoais, aí é problema dela, né? Porque o pródigo, ele tem um problema com o patrimônio. Cumpre observar ainda que é cristalino o conflito de interesse, sendo a alteração do curador medida indispensável ao cumprimento das finalidades previstas para o Instituto da Interdição do Pródigo. Ante ao exposto, pelo meu voto, entendo pelo desprovimento do recurso de apelação proposto, reformando a sentença atacada, conduzindo assim pela improcedência da ação. O que aconteceu aqui, gente?
o recurso foi perfeito. Mas em vez de colocar que era provido, que é para reformar tudo, para dar o ganho de causa para Mircela, eles erraram aqui, né? Vão pôr a culpa no estagiário. Eles erraram. Eles colocaram desprovido. E é isso que nós vamos discutir no embargo de declaração. Nós vamos dizer, olha, está contraditório. Na fundamentação está dando ganho de causa para a Mircela, está dizendo que eles não provaram, está dizendo que tem contradição, está dizendo que os atos da vida civil que a Mircela não pode sozinha fazer, são só os patrimoniais e tá tudo bonitinho do jeito que a gente queria. Mas na hora de colocar o provimento, ele colocou que não, a gente quer essa alteração aqui que está óbvia que erraram, né? Então, é isso que nós vamos pedir. Relator. Então, aí depois vai ter a parte da fundamentação, vai dizer quais são os recursos cabíveis, né? Já adiantei que é embargo. Aí vai dizer quais são as possibilidades quando está obscuro, contraditório, né? Ideia contrária ao que está colocando, omisso, faltou falar alguma coisa. Erro material também não falei, né? Às vezes esqueceu de colocar alguma coisinha. Requisitos de admissibilidade do recurso, eu tenho que opor, ó, o verbo, opor em 5 dias. Então, vamos lá, vamos fazer aqui o nosso embargo de declaração. Como que eu faço? Primeira coisa, né? Primeira coisa, eu vou lá no código, deixado bonitinho aqui, quer ver que já perdi? Embargo de declaração. Está no artigo 1022 do Código, né? Nós vamos dar uma lidinha nele até o 1026. 4 artigos aí com um pouquinho de inciso para a gente analisar. Analisar o cabimento. Qualquer decisão judicial, seja do juiz, seja do Tribunal Superior, a gente pode embargar de declaração buscando esclarecimento. A gente tem que entender o que está escrito ali, né? E a gente tem que saber o que eles quiseram dizer na verdade. Então, ó, vamos comigo. Cabe em embargo de declaração contra qualquer decisão judicial para 1. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre qual deveria o juiz se pronunciar de ofício ou requerimento. Vamos pensar, o juiz esqueceu de se manifestar sobre um pedido. Eu pedi, por exemplo, para voltar a usar o nome de solteira. Ele esqueceu. Embargo de declaração para pedir. Corrigir erro material. Ele colocou lá, em vez de colocar os juros, né, sobre a tabela price, ele me colocou os juros sobre juros comuns lá do tribunal. Não, então eu vou pedir para ele corrigir. Obscuridade, o que é? Ali ele falou menos do que ele deveria e causa uma múltipla interpretação. Então eu vou pedir para ele esclarecer. Ou eliminar contradição, que é o nosso caso aqui, né? Ele começou falando tão bem e depois me manda um improcedente. Que isso? Era tudo procedente, foi um erro, né? Olha lá. Então, nesses casos, a gente precisa embargar. Se a gente não embargar, pessoal, transita em julgado. Então, em 5 dias, a gente analisa, esse processo vai ficar suspenso. Vamos dar uma lidinha aqui, ó. Os embargos são opostos no prazo de 5 dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição, omissão, e não se sujeitam ao preparo. Aqui é dirigido ao juiz ou ao tribunal prolator. No nosso caso, foi o tribunal, 14ª Câmara, né? A gente vai se dirigir para eles. E olha que importante, a gente tem que indicar onde que está o erro. Onde que está a obscuridade, onde está a contradição. Então, a gente põe lá entre aspas a frase e ali vai dizer qual é. O que você quis dizer aqui, Excelência? Vossa Excelência quis dizer aqui, né? O juiz intimará o embargado para querendo se manifestar em 5 dias, vai chamar a outra parte, né? Para saber.
se a outra parte concorda, se está errado mesmo, né? O juiz julgará o embargo em 5 dias. Aí mais 5 dias para o juiz julgar. O que mais que é importante aqui? Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo. Eu acabei de falar que tem, não tem. E interrompem o prazo para interposição do recurso. Isso aqui que eu me confundi na hora de falar, né? As palavrinhas. O que acontece? Não tem efeito suspensivo, significa já posso começar a executar provisoriamente a sentença. Porém, interrompe o prazo para interposição do recurso. O recurso vai ser interrompido. Então, vamos pensar. Sentença publicou hoje. Eu tenho 15 dias para fazer um recurso, recurso extraordinário, 15. Só que no quinto dia eu oponho o embargo de declaração. Como o prazo interrompeu, depois que o juiz analisar, eu recebo o meu prazo de volta, porque quando interrompe o prazo, é a mesma coisa de dizer que o prazo foi zerado, zerei o prazo. Isso aqui que tem que tomar cuidado, né? Que a galera tem medo quando faz o embargo. Ó. Quando manifestamente protelatório, os embargos de declaração, o juiz ou tribunal em decisão fundamentada condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor da causa. O que é isso? Tem gente que age de má fé e, em vez de recorrer, fica embargando, né? Então, coloca lá, embarga, dizendo que tal linha não dá para entender. O juiz esclarece. Aí embarga de novo, que agora é outra coisa que ele não entendeu da explicação, e vai embargando. Se o tribunal ou o juiz entender que aquilo ali é só para ganhar tempo, só para enrolar, vem uma multa felina ali, né? Que pode chegar a 2% do valor da causa. Então, esse que é o medo que a gente tem dos embargos protelatórios, né? Mesmo embargando, a gente fica, meu Deus, será que eu que não entendi? O tribunal vai achar que é protelatório, né? Eis a questão. Então, vamos lá. Vamos para a nossa pecinha. O esqueleto está aqui. Olha só nosso esqueletinho. Para onde que vai essa peça? Se são duas, se é uma só? Nesse caso aqui, gente, uma pecinha só. Direto para a Câmara de Direito Privado. Então, a gente vai colocar assim, ó. O juízo da Igreja Igreja 14ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça da Bahia. Para ficar bonitinho, deixa eu colocar aqui em letrinha maiúscula. Maiúscula. Beleza. Ao juízo da igreja, tá. Aí, pulo uma linha, né, do despacho. Autos de número. Lá. Aí eu vou ter que fazer a qualificação, que vocês já sabem fazer, né? Quem que está embargando? Vou colocar aqui, então, na qualificação. Deixa eu deixar de amarelinho aqui. Vocês saberem que sempre que encontrarem um amarelinho é para tirar antes de mandar. Tirei o amarelinho. E aí eu vou colocar a Mircela. Lá. Lancaster. A qualificada. Já qualificada. Os presentes altos. Pronto, vamos dar um pouco. Imóvel. Dos irmãos, que eu já esqueci. Tava muito bom eu lembrar do nome da menina, né? É Lannister, eu coloquei Lancaster. É Lannister. Então, vamos ver aqui.
já qualificada, Lannister, vem respeitosamente, advogado, por, é o verbo dos embargos. Base, o artigo da contradição, qual que é? 1022, mas tem um inciso. Na cabeça dessa vez, né? Cadê a contradição? 1022, inciso 1º. E os presentes embargos para ação como que nós vamos fazer agora? Vamos dizer para o juiz que o tribunal, que ele recortou e colou o negócio ali sem prestar atenção, quem nunca, né? Ó, então, vamos lá. Então, vamos lá. Aqui está falando... Aqui está também, ó, sobre a omissão dele da citação. Também ele não falou. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Da omissão. Então, a gente pode colocar da omissão. E aí, da omissão, pessoal, vocês vão colocar aquele parágrafo que ele fala sobre a citação inválida. E vai dizer que houve citação inválida, mas que na hora de julgar, o tribunal não levou em consideração, e a gente quer que ele esclareça para a gente, né? Sempre lembrando de descrever a omissão. O tribunal só vai olhar o que a gente colocar entre aspas aqui, tá? Sobre a contradição. Da contradição, o que a gente vai falar aqui na contradição? Tem um monte de coisa contraditória, né? Nós vamos falar aqui, ó, na hora dele falar. Na hora que ele vem falar que a Myrcela, ó, ele vai dizer primeiro, ó, vamos para a hora que ele começa a julgar, no relatório. Ó, aqui, ó, primeira contradição, a gente vai pegando aos pouquinhos aqui, a gente põe entre aspas. Então, deixa eu fazer uma de cada vez para nós. Ó, então, eu pego aqui contradição. Aí, coloca aqui, número 1. Pode colocar 1, sei lá, aí vai de cada um. Então, citando, de início, cumpre apontar que não constam qualquer comprovação de sustentação psicológica em que pese argumentações, a parte autora não juntou qualquer documento que comprova legal. Aí aqui a gente põe, de fato, não foi juntado qualquer prova, quem alega sempre tem que provar, os irmãos não provaram, e diante disso, precisa ser improcedente a ação, e procedente esse recurso que está pedindo a improcedência de lá. Então, esse ponto aqui eu vou esclarecer, vou dizer por que aqui está certo, mas chegou na hora o tribunal colocou errado. Aí eu vou buscar um outro parágrafo. Não obstante, não se nega a possibilidade aqui. Aí a gente vai falar daquela história, né?
que os poderes para interditar, da interdição, é só sobre patrimônio. E o juiz colocou tudo. E aí aqui a gente pode colocar dizendo, né? Pode dizer o seguinte, ó, o juiz colocou para tudo, irmão. E não, é só o ato patrimonial. Por fim, lá na terceira, a gente vai dizer, ó, é cristalino, o tribunal fala que é cristalino, que tem um impedimento, conflito de interesse. Mas mesmo assim, no final, então a gente explicou esses 3 parágrafos, no final, quando estava tudo dando certo, me vem e fala que o recurso é desprovido, ou seja, que esse recurso não foi julgado, que esse recurso aqui, ó, no mérito foi julgado improcedente, está errado. Então, a contradição está aqui, ó, nesse 4º parágrafo. Então, no primeiro a gente vai dizer, olha, aqui está certinho, aqui, ó, depende mesmo de um outro curador, que é o diretor da clínica. Aí, quando chega nesse último aqui, que é o mais importante, vou deixar destacado, nesse último aqui, que a gente deixa destacado, ó, tem dizer do desprovimento, essa palavra desprovimento é feia, né? Improvimento, né? Não provimento, né? Então, deixa eu colocar os outros aqui, ó. Tá, aqui estava indo na direção de ganhar o recurso. Quando chegou no final, me vê essa palhaçada, né? Então, a gente pode colocar assim, ó, da contradição. Aí a gente pode pôr assim, de acordo com o relatório do acórdão, aí coloca aqui tudo que o tribunal começou a falar. E aqui, ó, a parte que está contraditória é essa daqui. Então, deixa eu deixar ela aqui. E o que a gente quer com tudo isso, né? A gente quer alteração do julgamento. Em vez de estar desprovimento, a gente quer provimento. Mais para baixo ainda. Posso colocar fundamentação jurisprudencial? Pode, vai lá na revista dos tribunais e acha. Pedido. Então, eu quero diante do exposto, polimento dos embargos de declaração, uma vez que tem vestígios. Esqueci de uma coisa, né? Aqui, ó, antes de falar da omissão, a gente tem que falar da tempestividade. E fazer um parágrafo explicando aqui, ó, que o nosso recurso está dentro do prazo de 5 dias. Depois, requer, diante do exposto, requer. Então, vamos fazer assim, não precisa pôr requer toda hora. O acolhimento dos embargos. Deixa eu tirar duas vezes. A intimação da parte contrária. A intimação da parte contrária, conforme artigo. Eita, muda de novo. Do CPC, para que o querendo se manifeste no prazo legal. Três. No mérito. Vem aqui no mérito. No mérito, pede-se o provimento dos embargos de declaração quanto à contradição apresentada,
seja declarada a procedência da apelação. E, alternativamente, o reconhecimento da omissão, acatando-se a preliminar da nulidade de citação, anulando-se o processo ab início, aqui tem uma palavra estrangeira, melhor itálico, né? A gente põe em itálico, ab início, pena, cerceamento de defesa. É bem simples a nossa peça. A gente faz isso quando o tribunal ou o juiz, na hora de sentenciar, eles se enrolam todos lá, né? Depois vê local e data, lembrando que o prazo é de 5 dias para os embargos. Tranquilidade? Então, esqueleto bem magrinho, né, pessoal? Senão eu vou acabar fazendo tudo para vocês aqui. Não é a intenção é que vocês tentem fazer. E aí, estou à disposição para esclarecimento de dúvidas. Beijo e até nossa próxima aula. E agora eu vou ficar desorientada para fechar aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.